Olá, desenvolvedor! Meu nome é Cassiano D'Andrea e você está no canal DevTrain. O vídeo de hoje é a parte 2 de uma série onde nós estamos desenvolvendo juntos uma aplicação completa em React com TypeScript. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer a carga inicial dos dados, que serão mocados, simulados, utilizando uma estrutura de dados devidamente tipada usando o TypeScript. A aplicação que nós estamos desenvolvendo, conforme você viu na parte 1, é o To-Do MVC. Se você ainda não viu esse vídeo, não deixe de clicar no card acima para você acompanhar o processo de criação, onde eu explico até vários conceitos de como funciona o React. Tá? O que nós temos até o momento criado é esse layout aí, tá? Mas sem nenhuma inteligência. A gente fez na parte 1 o básico, que era criar a aplicação usando o Vite, colocamos o layout, que era HTML com CSS, e sem nenhuma inteligência, com dados absolutamente inexistentes. Esses dados aqui estão hard-coded, estão dentro do próprio HTML. Aqui eu tenho uma dica relevante para passar para você sobre o processo de criação. Assim que você clonar o projeto, rode um npm install. O npm install vai fazer com que o npm instale todas as dependências do seu projeto, lembrando que ao clonar você não terá essas dependências pré-instaladas. Tá? Vai levar aí talvez alguns minutos para uma instalação que comece do zero, e na sequência você roda o npm run dev para subir o projeto. Agora vamos para o VS Code. No VS Code nós temos o nosso componente raiz, que é o app, que, lembrando, é um componente funcional ou functional component do inglês, que no React ele é implementado como uma função JavaScript que pode ou não conter parâmetros. A gente vai ver já já casos em que faz sentido a gente ter parâmetros, que serão as famosas props. Todo componente funcional é uma função que retorna JSX. Nós vimos na parte 1 que JSX nada mais é do que o pedaço de layout, de design que vai ser renderizado para aquele componente específico, que no caso do ambiente do browser é HTML. Ah, mas esse Task Manager não é HTML. Aí que está. Toda vez que eu vejo uma tag que começa com maiúsculas, eu sei que é um componente React que não é do navegador. Uma dica de VS Code, para quem não está tão acostumado. Se você quer ver o código-fonte do Task Manager, basta você colocar o mouse em cima dele e teclar F12. O VS Code vai abrir para você, onde quer que seja, aquele componente, mostrando os detalhes para você. Muito bem, agora eu vou mostrar como que nós vamos tipar adequadamente, usando TypeScript, os nossos componentes funcionais. Não existe regra para isso. Essa é a forma que eu trabalho. Outros desenvolvedores podem fazer de outras formas, mas eu gosto de fazer desse jeito aqui. Eu venho aqui no app, coloco 2 pontos para descrever que eu vou tipar o meu app, e eu vou dizer que ele é um FC. De onde veio FC? Functional Component, ou seja, componente funcional. O VS Code já me sugere que ele vai importar do próprio React. Eu dou Enter e ele já faz o import na linha 1. Tá? Da forma como nós fizemos aqui, nós criamos um componente funcional que por padrão não aceita nenhuma propriedade, o que é o caso do nosso app. Nós já vamos ver que no Task Manager a coisa é um pouquinho diferente. Então vamos lá. Vamos descrever o nosso Functional Component, FC. Vamos pedir para o VS Code fazer o import. Se você tem algo que você quer importar e você quer que o VS Code faça a importação automática, basta você ir no final daquilo que você quer importar. Repare, eu vou no final dele, eu teclo Ctrl/, ele sugere e eu dou um Enter. E ele importa. O que eu vou fazer de diferente agora? Eu quero
poder passar dados para dentro do meu Task Manager, ou seja, eu quero passar propriedades que vão ser utilizadas durante a construção do Task Manager. Então, quero passar uma prop. Quem será essa prop? Então, vamos lá. Eu quero criar uma constante chamada tasks, que vai ser um array de objetos. Esses objetos eu vou definir aqui. Eles vão ter um ID, que é uma espécie de chave única, chave primária. Vai ser uma sequência, né, a partir de 1, como é típico dos bancos de dados, porque isso futuramente vai vir de uma API. Eu vou ter um title, que vai ser uma string representando o título. Eu vou ter um done, que é um booleano representando se a tarefa foi finalizada ou não. O que é comum? Faço o primeiro, copio e altero para gerar dados aleatórios, que são dados mocados, que a gente chama. Então, estou gerando aqui, gasto 2 minutos fazendo isso, vamos comentar aqui, ó. Então, mocked data, são dados mocados, simulados. O fato de eu trabalhar com JavaScript nesse momento aqui, porque eu não declarei o tipo de tasks, faz com que se eu errar e, por exemplo, não declarar o done para um deles, ou no ID colocar errado, em vez de ele ser um número, colocar ele como um array, ou se eu errar o nome do title e comer a letra E, eu não vou ter qualquer apoio do TypeScript para dizer que eu cometi uma falha, porque eu não disse para ele o porquê, qual era a estrutura desses dados, o layout dos dados. Então, vou dar um undo aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos juntos criar o nosso primeiro tipo em TypeScript. Então vamos lá. Palavra reservada type. Eu vou criar um task type. Eu tenho por padrão utilizar esse sufixo type, começando com T maiúsculo, ao final dos meus tipos. E eu vou descrever o task type, reparem como ele é um objeto. Então eu vou descrevê-lo como ID numérico, title string, finalmente done boolean. Então eu tenho essas três propriedades com esses 3 tipos. E como que eu uso e informo que tasks é um array de task types? Eu tenho várias formas, mas a mais simples é assim: 2 pontos, para poder dizer que eu vou declarar o tipo dessa constante tasks. Ele é o quê? Um array de task types. Outra forma que eu costumo usar, que é possível, mas eu não uso, é usar essa forma aqui, ó. Também funciona, mas é mais verbose. Então eu ainda prefiro assim, mais simples. Tá? Só para você saber, esse warning é porque eu declarei e não usei tasks. Não é que tem nada de errado com ele, não. Agora, se eu vier aqui no lugar desse true colocar o número 10, eu vou ganhar um warning. Veja, ele esperava um número, perdão, um booleano, e eu coloquei um número. Se eu vier no lugar do title e sem querer comer a letra E, vou ganhar um warning, porque ele não reconheceu esse title. Se eu esquecer o ID, vou ganhar um warning, dizendo que faltou declarar o ID. Se eu tivesse declarado alguma coisa aqui como opcional, por exemplo, vamos dizer que o done fosse opcional. Bastaria colocar uma interrogação da definição do tipo e agora eu poderia omitir o done e o TypeScript saberia que isso aqui é perfeitamente válido, tá? Mas eu vou manter todos os 3 requeridos da forma como nós fizemos originalmente. Agora eu quero passar uma propriedade para o Task Manager repassando essas tasks como uma prop. Vamos chamar de tasks minúsculo, o nome da prop. Igual, abro e fecho chaves. Aqui espera-se que eu passe uma propriedade que seja uma expressão JavaScript. O que eu vou passar? A própria constante. Mas o task não está esperando esse atributo, essa prop. Então, o Task Manager.
Então, na verdade, eu tenho que ir lá e tenho que declarar essa minha intenção. Eu vou aproveitar e salvar aqui. Vamos lá. Eu vou dizer agora para o Task Manager que eu quero receber propriedades e uma delas é tasks. Como é que eu faço isso? Então, vamos fazer por partes. A primeira coisa que eu tenho que fazer é exportar este tipo. Aqui, perdão. Aqui, ó. Por que eu tenho que exportar? Porque se eu não exportá-lo, eu não vou conseguir utilizá-lo em outro módulo JavaScript. Então eu não vou conseguir usar no Task Manager. Então sou obrigado a exportar o type. Tá? Do lado de cá, no Task Manager, o que nós vamos fazer? Nós vamos declarar um tipo. Aqui, um tipo que vai se chamar Task Manager props type. A outra opção, eu simplesmente não colocar o nome do componente, chamar de props type, que a ideia é que eu declare um tipo para cada módulo, e cada módulo defina um único componente. Então, não tem problema se eu não quiser dar o nome, desde que eu não exporte. Então, o que vai ter no props type do Task Manager? Ele vai ter uma chave, uma prop chamada tasks, que é do quê? De que tipo? Task type. Olha, vai sugerir. Repare, está sugerindo array. Então, o que eu estou dizendo? Que eu vou receber uma propriedade tasks, que é, na verdade, um array de task type. Agora, como que eu declaro que esse meu componente funcional vai receber essas props? No lugar deste conjunto vazio de parâmetros, eu declaro props. Até então, ele não sabe qual que é o tipo. Ó, ele acha que é um tipo vazio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no meu Functional Component e colocar o tipo que eu declarei aqui fora. Vejam o que aconteceu com props. Ele passou a ser do tipo props type, tá? Onde props type é exatamente esse tipo aqui. Fazendo isso, eu já elimino o warning aqui, porque agora ele sabe que tasks é um array de task types. Tá? Ele leu daquela prop que a gente acabou de definir. Tá? Ele leu daqui, ó, desse novo tipo que está no outro arquivo. Agora, eu quero, recebendo as minhas tasks aqui, eu quero exibir, por exemplo, elas no console. Então, o que eu posso fazer? Repare como esse componente está retornando esse JSX. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou colocar um abre, que é o corpo da função, vou colocar um return explícito, eu vou lá no final dessa expressão JSX e vou colocar um fecha. E vou salvar para deixar o prettier formatar o nosso código. Muito bem. Tendo formatado o nosso código, eu posso inserir duas linhas aqui e pedir para o Task Manager, temporariamente, claro, exibir no console o props. Repare como o TypeScript já fez a checagem do tipo e já reconheceu que existe um tasks dentro dele. Vamos salvar e vamos dar uma olhada no Firefox. Então vejam como ele já está exibindo as nossas tarefas aqui embaixo. Tá, voltando lá no VS Code. Então vamos comentar esse código. Tá? A gente não vai usar console log num componente funcional do jeito que eu fiz aqui. É só para teste mesmo, tá? Em ambiente de desenvolvimento. Nunca em produção que a gente vai fazer algo parecido com isso. Agora, o que eu quero? Eu quero poder renderizar no lugar desses dois LIs que estão hard-coded dentro do meu componente. Repare, este primeiro LI equivale à primeira das duas tasks que estão sendo exibidas na interface. Esse segundo LI, a segunda task. Lembrando que LI é um list item, um item da lista. Então o que eu vou fazer? Vou eliminar o segundo e vou colocar a minha intenção de fazer uma espécie de loop, só que aqui. Uma espécie de loop para poder pegar esse meu LI e renderizar
um para cada uma das minhas tasks que eu recebi como prop. Então, como eu tenho que fazer? Eu pego aqui e escrevo o código JavaScript. props.tasks.map, porque eu vou mapear cada uma das minhas tasks que eu recebi como props. Então, cada uma das minhas tasks, vamos ver o tipo da task? Ele é do tipo task type, perfeito. E aqui não esqueci de colocar o fecha parênteses. Esse fecha corresponde a esse abre aqui, ó, do map. No lugar do nome que está hard-coded, o que eu quero colocar? Eu quero colocar o título da tarefa. Como eu vou injetar JavaScript, eu coloco um abre e fecha chaves e eu falo task. De onde veio esse task? Variável do meu map, ó. É a variável que corresponde... Variável não. Ele é o parâmetro da função anônima que foi passada para o map. Então, o que eu quero? O ponto title. Olha como ele já me dá todas as opções corretas. Isso porque é TypeScript, tá? Se fosse JavaScript, você não teria nada disso. Ele sabe que o title é uma string, o ID é numérico, ele tem todas as informações. Então, vou mostrar o task.title. Tudo certo? Próximo passo, eu quero ajustar esse checkbox para que ele esteja marcado toda vez que a task estiver completa. Então, como que eu faço? Checked, que é uma propriedade de checkboxes, de inputs do tipo checkbox. O valor dele vai ser equivalente ao task.done, onde done é o atributo booleano que indica se a tarefa está finalizada ou completa. Agora, faltou acertar essa classe, que é responsável por riscar. Você vai ver, você vai notar isso aqui, ó. Se você olhar o taste JavaScript que está ali, ele está riscado. Aqui, ó, perdão. Ele está riscado. Então, para a gente resolver essa questão, o que nós temos que fazer? A gente tem que instalar... Vamos fazer isso já. Eu vou pegar aqui o meu terminal, eu vou parar momentaneamente o nosso servidor e eu vou usar o npm para instalar um pacote chamado class names. Ele rapidamente instala esse pacote. Assim que ele finalizar a instalação desse pacote, a gente reinicia o servidor e a gente já pode utilizar esse pacote dentro do nosso componente React. E vou mostrar quão fácil é utilizar. Então, reinicio o servidor, volto para o meu componente React e aí eu faço assim, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o nome dessa classe CSS e vou dar um Command X ou Ctrl X para jogar ela para minha área de transferência, o clipboard. Tiro essas aspas e no lugar disso coloco um par de chaves. Aqui eu vou chamar uma função cujo nome é class minúsculo, names com N maiúsculo. O VS Code imediatamente vai sugerir que eu importe esse class names do pacote class names que nós acabamos de instalar. Então eu posso clicar aqui e ele já gera o import automaticamente lá em cima. Bom, class names aqui é o nome de uma função. Então eu vou chamar essa função passando um objeto cujas propriedades são os nomes das classes que eu quero ou não incluir no LI que nós estamos utilizando aqui. Então, qual é o nome da classe? Completed, que eu tinha jogado no clipboard. Quando ele vai incluir? Quando a task estiver done. Tá? Então, um booleano que, quando ele for verdadeiro, ele inclui esse completed no LI. Quando ele for falso, ele não inclui. Ele está dando um warning aqui, mas isso aqui vai sumir já já. Tá? O linter vai reconhecer que isso aqui não tem nada de errado e ele vai sumir com esse warning. Ou pelo menos eu acho que vai. Ah lá, sumiu. Agora vamos voltar para o Firefox. E nós vamos ver que o nosso projeto finalmente tomou forma e temos as tarefas sendo exibidas corretamente com os seus respectivos status. Tudo certinho. A minha ideia é nós fazermos vídeos sempre curtos, de 20 a 25 minutos. Então, eu vou deixar para a gente falar sobre estado, que é o próximo tópico, na parte 3
onde o foco vai ser a gente falar de estados e implementarmos as primeiras funcionalidades do nosso componente, como por exemplo, remoção de tarefas, inserção, alteração de status e assim por diante. Se você gostou, compartilhe, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, dê o seu like se você curtiu o nosso conteúdo, faça comentários e nos ajude a disseminar o canal para que a gente possa crescer como comunidade. Um forte abraço e a gente se vê por aí.